Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos e este é o Mipo Mecânico. Dando continuidade, hoje nós iremos, no nosso último vídeo nós extraímos as imagens de um arquivo. Hoje nós iremos usar essas imagens em um projeto no PNP-TOO, beleza? Ah, mas para que serve eu fazer isso? Eu estou com essa situação agora, nesse momento. O arquivo do jogo que vocês viram ali é um arquivo feito com cartas no formato padrão. Eu não tenho sleeves da carta padrão. Eu só tenho, aqui comigo agora, sleeves padrão americano. Então, por uma diferença de 6 ou 8 milímetros, os sleeves que eu tenho não cabem mais. Então, esse arquivo, se eu tivesse comprado ele ou se eu tivesse esse arquivo aqui para fazer a impressão, eu não poderia utilizar ele. Eu teria que adaptá-lo. É o processo que nós estamos fazendo aqui agora. Então, para isso, é isso que a gente irá fazer hoje. Para começar, abra já o seu PNP-TOO. E no seu próprio PNP-TOO, você vai ver que agora nós temos outras coisas que nós iremos fazer. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, as cartas já estão em padrão. Eu quero elas no padrão americano, 56 por 87. Vocês podem ver, o tamanho delas já é bem diferente. 63 por 88, 56 por 87. Essas diferenças de alguns milímetros fazem bastante diferença porque você não consegue encaixar a carta. Então, vamos colocar no padrão. Aqui eu posso clicar em disposição. Quando eu clico em disposição, eu vou ver mais ou menos um espelho de como a página vai ficar. Eu vou ter 9 cartas por página. Esse é um modo mais efetivo, é como vocês viram lá. Como vocês viram aqui no próprio arquivo, aqui no Mini Rogue. Você tem 9 cartas, outra página com os fundos. E aqui a carta com os status do seu personagem. A parte complicada de fazer imprimir o arquivo desse jeito é que você tem que imprimir uma folha para frente, uma folha para o verso. Beleza, né? Até aí tudo bem. Só que se você quiser imprimir a frente e o verso na mesma folha, primeiro que você tem o processo de virar só a impressora. E algumas impressoras elas têm um recuo de alguns milímetros. Então o fundo, só depois de muitas e muitas tentativas, ele vai ficar alinhado com a frente da carta. Para isso nós temos umas funções muito interessantes no PNP-TOO, que é você usar uma coisa chamada Gutter Folds, que é um tipo de forma em que você tem, quando você coloca a página em formato paisagem, você já consegue ver uma coisa. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 colunas. Cada coluna dessas será equivalente a uma carta. Ao invés de escolher uma face, eu escolho Gutter Folds e com versos diferentes. Gutter Fold, Foldline e frente. E é isso aí. O restante eu posso deixar como está. E pronto. Então aqui com o meu projeto pronto, já mudou o grupo para personalizado, porque eu teria algumas funções dele. Outra parte importante, frente. Sempre coloquem linha de corte normal e escolham uma cor que para vocês vão conseguir enxergar. Eu digo isso porque muitas pessoas têm cartas em que as bordas são pretas. Então se você coloca uma linha preta numa carta preta, você não vai conseguir ver. Então eu sempre gosto de escolher um vermelho, um laranja, ou até mesmo um verde, depende muito da carta cor. Hoje eu vou escolher o vermelho, porque assim eu quero ter um destaque bom. E gosto de colocar a linha de corte completa. Ela vai estar completa. Novamente voltando ao arquivo onde nós estávamos, no Mini Rogue. Vocês podem ver que aqui as linhas de corte elas estão aqui e elas são sutis no meio do arquivo. Quando você corta essas linhas aqui, ou você vai cortar a página, você não tem uma guia para saber onde o seu arquivo começa e onde o seu arquivo termina. Então, se você corta aqui, se não tivesse essa linha, você estaria no escuro, não saberia como fazer. Voltando ao PNP-TOO. Em arquivo, não. Em ações, eu coloco Ads e escolho. E aparece esse menuzinho de opções, em que você tem frente e verso 1 a 1. Então você vai colocar uma carta e escolher o verso dela. Aqui você tem cartas que são N frente e um verso, que é um número qualquer de cartas que são frente e todas elas têm o mesmo verso. São as cartas padrões de jogos. Aqui nós temos um frente e N versos. Cartas que só tem uma frente e os versos são diferentes. Basicamente é o espelho da opção de cima. E cartas que têm frentes diferentes e versos diferentes. Não acho muito útil, mas enfim.
A nossa opção que a gente vai querer utilizar aqui é N frente, 1 verso. Escolha a opção. Primeiro de tudo, ele vai abrir o meu menuzinho. Então, eu vou escolher as minhas cartas de jogo. Somente as cartas de jogo. 2, 3, 4, 5, 6. As minhas 7 cartas de jogo. Beleza? E abro elas. Ele vai abrir a opção para eu colocar o fundo. Qual que é o fundo delas? Este aqui. Ele já começa a criar o meu arquivo do jeito que eu gostaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Terminei? Não, porque eu ainda tenho que adicionar o restante das cartas. Então tem N frente, 1 verso. Novamente, vou adicionar as outras. Então vou adicionar as exploração de dungeon e o contador de pontos. E todos eles eu vou deixar com este fundo. Beleza, aqui está o arquivo. Terminei ele? Terminei. Então, quando eu termino de fazer ele, aqui estão todas as formas. Eu posso arrastar a carta para outro canto, caso eu queira reorganizar. Mas, como eu já coloquei na ordem, não é necessário. Feito isso, criar. Quando eu clico para criar o PDF, eu posso colocar aqui o nome que eu gostaria dele. Então, eu sempre coloco o que é o jogo, qual formato eu estou utilizando e de que forma ele vai ser montado. Então, mini rogue padrão USA Gutterfolds. Fiz isso? Salvo o arquivo. Salvar aqui na pasta de onde eles estão. Como eu falei, depende muito do seu computador e da capacidade de processamento do que você está fazendo. O meu está mais ou menos, não tem placa de vídeo, não tem nada, mas ele normalmente é rapidinho para editar esses arquivos. Pronto, arquivo criado. Eu tenho meu arquivo com 1, 2, 3 páginas. Vocês viram, esse último aqui ficou só esse cavaco de página. Fazer o que, né? E aqui está. Gutterfold funciona da seguinte forma. Eu corto a minha página, as linhas, e esta aqui no meio eu mantenho. Aqui vai ser a dobra. E eu consigo ter a página, o fundo e a frente na mesma página. O que deixa a carta com uma gramatura melhor e um acabamento muito mais fácil, porque o fundo sempre vai estar alinhado com a frente. Beleza? Comparando os tamanhos dos arquivos. Se vocês podem ver, o arquivo padrão ele tinha 16 MB. O arquivo que eu fiz tem 19. É um tamanho meio grande, considerando que é um arquivo de apenas 3 páginas e 9 cartas. Então, formas que eu posso fazer para mudar isto. Ou em configurações, outros. Aqui eu posso colocar comprimir arquivo e colocar compressão rápida. Meu arquivo, aqui eu também posso mudar as formas, que se eu quero salvar como PDF, se as imagens vão ser salvas de forma relativa ou absoluta. Isso significa se elas estarão abertas para edição ou fechadas para edição. Então, para alterar o tamanho do arquivo, eu ponho aqui e coloco como compressão de imagens, pois o arquivo, a base dele são imagens. Ou eu coloco para criar novamente. Então, vou colocar aqui o arquivo e crio ele com o nome de Gutterfold B. Salvo. E lá vai. O arquivo está aqui. Mesmo arquivo e tudo. A diferença principal nele é o tamanho em que ele ficou. Vocês podem ver? Ele ficou com um tamanho que é 10% do arquivo que eu tinha feito anteriormente. Caso você precise fazer o envio ou você queira fazer, não precisa do arquivo em alta qualidade, pois você não vai enviar para uma gráfica, esse formato é perfeito para que você faça a impressão na sua casa. Beleza? Então, por hoje nós vimos como criar um arquivo de cartas e de que formas você pode fazer ele. E é isso. Por hoje é só. E vejo vocês no próximo vídeo.